fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, quinta-feira, 7 de setembro de 2023, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa daquela pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, eliminando as nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. E que nós possamos, que o nosso Jesus amado, que Ele abra os nossos corações e a nossa mente, para que nós possamos compreender um pouquinho desta palavra. Que palavra tão bonita! Ele, cercado pela multidão, havia ali duas barcas. Ele, de cima da barca, ele falou, ensinou muitas coisas boas para o povo. Porque o povo, a palavra nos diz que era uma grande multidão que rodeava Jesus ao ponto de apertá-lo, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. E ali estava quem poderia falar da palavra de Deus. Ninguém melhor do que ele, o próprio Filho do Deus vivo, falando em carne e osso, como homem, para todos, falando da palavra de Deus. E depois que ele termina de falar, a palavra nos diz que ele sentou-se ali naquela barca e falou tudo que tinha que falar naquele instante para a multidão. Aí ele ordena a Pedro que pegue a barca e vá para as águas mais profundas e manda lançar as redes à direita. Aí Pedro diz a ele: Senhor,
nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Então, o que nós devemos deduzir desse em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes? A obediência à tua palavra, em atenção à tua palavra. Esse em atenção à tua palavra tem um sentido, um significado muito importante, porque quando alguém chega em você e te dá conselhos, porque às vezes você está numa vida errônea, e aí você diz assim, em atenção à tua palavra, eu vou mudar, eu vou fazer algo. Então significa um simbolismo de respeito, de acolhimento e de carisma e de amor. E foi o que Pedro fez. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E aí, para a surpresa deles, tamanha foi a quantidade de peixes, a palavra nos diz, que pegaram tantos peixes ao ponto das redes se romperem. Eles fazem sinal para que a outra barca venha para ajudá-los, que a quantidade de peixe era imensa. Portanto, nosso Mestre Jesus termina o Santo Evangelho dizendo, Pedro, farei de ti pescadores de homens. E ele quis dizer, a palavra disse também, levai a barca para águas mais profundas. Então, esse levai a barca para águas mais profundas significa também nós levar a nossa atenção, a nossa concentração, o foco na palavra de Deus para fortalecer a nossa fé em águas mais profundas. Ou seja, devemos nos aprofundar cada vez mais e mais em atenção à palavra de Deus. Olha o que Pedro fez. Em atenção à tua palavra lançarei as redes. Mas antes Jesus tinha dito, levai as barcas para águas mais profundas. Em atenção à tua palavra lançarei as redes. Assim também nós temos que fazer. Em atenção à palavra de Deus, nós devemos ir para águas mais profundas. E em atenção à palavra de Deus, colocar a nossa vida em prática, porque nós estamos diante do nosso Mestre Jesus, aquele que foi enviado por Deus Pai Todo-Poderoso para a salvação de todos nós. Tenhamos todos nós um santo e maravilhoso dia, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,